Olá, que Deus Pai Todo-Poderoso dê paz e graça a cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus continue de paz, amor e entendimento da palavra. Amém? Amém? Amém. Vamos falar do Evangelho com o Rui Espretinho. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira mudança, sobre a grande mudança. A gente sempre conversa sobre mudar, é óbvio, a gente tem que estudar, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que seguir o caminho, a verdade e a vida, a gente precisa seguir Jesus Cristo. Mas a verdadeira mudança, aquela que vai fazer com que você mude de vida, que vai fazer com que você perceba a vida, que você pare de ser influenciado pelo mundo, porque a grande verdade é essa. Quando você está no mundo, o mundo te manipula. Ele vai te bater, ele vai te fazer ficar triste, vai fazer você ficar feliz, vai fazer você... Ou seja, todas as vezes que o mundo responde em você em alguma coisa, você responde ao mundo da maneira que o mundo surpreende. Eu fiquei muito feliz. Vai gastar, vai fazer um monte de bobagem, vai fazer festa. Eu estou muito triste, vai ficar deprimido, vai xingar, vai brigar. Isso muda quando a gente começa a fazer parte do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, as coisas se modificam. Porque é aqui que as coisas vão começar a fazer sentido. Rui, mas de coração, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, o Evangelho começa a fazer um sentido que antes você precisava fazer força. As coisas do Evangelho começam a ser prazerosas a ser seguidas. Uma pessoa que não gosta de fazer exercício físico, se ela começa a fazer exercício físico e continua com resistência, não gosta, isso vai ser trabalhoso, isso vai ser ruim, isso vai ser cansativo, porque ela não precisa gastar energia com exercício físico, ela precisa gastar energia com a vontade de não fazer exercício físico. Então, seguir o Evangelho, enquanto a gente é do mundo, é difícil. Vou abrir mão de mentir, eu vou abrir mão de fazer isso, eu vou abrir mão de fazer aquilo, eu vou abrir mão de falar palavrão. Enquanto eu estava no mundo, isso para mim não fazia sentido. Eu dizia, beleza, acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, acredito no Espírito Santo, mas é só um palavrãozinho. Mas, é só uma mentirinha, o mundo inteiro fala. Agora, quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente tem mais prazer em seguir o Evangelho do que respeitar o mundo. É aqui que muda as coisas. Quando a gente é batizado no Espírito Santo de Deus, é um novo momento. Está no Evangelho, nós somos novas criaturas. Então é que nem a pessoa que não gosta de fazer esporte, quando ela aprende o gosto do esporte, já não é mais trabalhoso fazer o esporte. Ela se dedica, por quê? Porque ela vai ter o hormônio, porque ela vai emagrecer, porque ela vai ter mais força, porque ela vai ter mais equilíbrio. Ou seja, ela começa a perceber as vantagens que antes ela preferia comer um monte de doce, ela preferia se entupir de carboidrato. Ou seja, e agora quando você está fazendo esporte, você começa a viver uma vida que você diz, mas eu até continuo gostando do doce, mas se eu me entupir de doce, amanhã o meu desempenho cai, então eu prefiro não comer hoje, comer amanhã um pouquinho menos. É a mesma coisa no Evangelho. Quando você é batizado pelo Espírito Santo de Deus, você aprender mais, você viver o Evangelho, você ser como Deus espera que você seja, não é mais uma força, é uma busca. Muda o conceito, muda o entendimento. Por que isso? Porque você agora está batizado no Espírito Santo de Deus. Para ser batizado no Espírito Santo de Deus, você precisa primeiro ser batizado nas águas. E eu vou falar com vocês, e até vou ensinar algo que eu aprendi, que é assim, para mim tudo que eu preciso saber está no Evangelho. Então o que acontece?
Para mim batizar, o que eu preciso para batizar? E veja, se você está na igreja A, B ou C, você tem que se respeitar a autoridade e eu não vou me meter lá. Mas eu vou falar para vocês hoje sobre o batismo nas águas, sobre o batismo no Espírito Santo, conforme está nas Escrituras. Então, quando eu li João, e veio para mim aquela passagem que João diz assim, eu batizo nas águas, mas o que vem depois de mim batiza no Espírito, a minha questão era, eu preciso me batizar nas águas? E eu saí fazendo essa pergunta para todo mundo que eu encontrava. Eu preciso fazer o batismo nas águas? Porque João diz, eu batizo nas águas, e o que vem depois de mim batiza no Espírito e no fogo. E eu procurei isso de maneira incessante, porque eu precisava de uma resposta no Evangelho. Todos me diziam, precisa batizar nas águas. E eu dizia, cadê o versículo? E ninguém tinha o versículo. Eu tenho o versículo. Porque um belo dia, o Espírito revela. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levantar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não separei o versículo sobre isso, mas eu procuro rapidinho e já acho para você aqui. E a passagem é bem simples. João 3, de 1 a 8. Nicodemos está conversando com Jesus e Jesus diz, precisa batizar nas águas para nascer de novo. Ou seja, ele precisa que você batize nas águas o batismo de João, o batismo de arrependimento, para depois deste batismo, você ser batizado no Espírito Santo de Deus. Então, anota aí. João 3,5. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Está aqui, que bom, deixa eu separar. João 3,5. Então, em João 3,5, Jesus fala, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, a minha dúvida foi sanada com o versículo do Evangelho através das palavras de Jesus. E aí eu me acalmei quanto a essa questão. Aprendi, Jesus afirma, preciso me batizar nas águas, e depois de batizado nas águas, eu serei batizado no Espírito Santo de Deus. Eu já tinha sido batizado, essa dúvida que eu tinha, eu já tinha sido batizado tanto nas águas quanto no Espírito, tá? Mas essa foi a minha primeira grande dúvida, essa primeira grande questão. E aqui é um ponto importante. E aí eu vou falar para você com o maior carinho possível, com o maior cuidado possível, lembrando de Jesus, que a gente não quer afastar ninguém dele, porque quando a gente afasta, seria melhor a gente jogar uma pedra de moinho amarrado no nosso pescoço no meio do lago. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas me é lícito e me é exigido, como pregador da palavra, falar a verdade do Evangelho. Mas falar a verdade do Evangelho, o Espírito já me ensinou também que às vezes, dependendo do tema, ou dependendo do tema e da plateia, da audiência, do culto, eu preciso mensurar a melhor maneira possível para que eu não choque as pessoas com a verdade. A dose do remédio do veneno é só a dose, ou seja, o remédio para ser remédio é uma dose X e para ser veneno é uma dose Y. Então, a palavra de Deus, quando é bem ministrada, ela cura, ela liberta, ela traz conhecimento. A palavra de Deus, quando ela é ministrada sem cuidado, ela acaba gerando muito mais problemas do que bênção. Então, com muito cuidado, com muito amor, eu peço que você escute, mas de maneira para edificar a tua vida. O batismo nas águas é uma ação física. Então, o que é uma ação física? Eu vou pegar o microfone e vou levantar. Ó, esse aqui é o microfone, levantei. Agora eu vou pegar o microfone e vou botar na lapela.
É uma ação física. Então, o batismo nas águas, você diz, eu estou pronto, quero me batizar. Você vai lá na sua igreja, ou você vai com o seu amigo, não importa, vai na água e você vai ser batizado. Você aceita Jesus como seu Salvador, como Filho de Deus, e aceita que Ele, crê que Ele ressuscitou, pronto, batizou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pronto. É uma ação do mundo, é uma ação física. Agora, o envio do Espírito Santo de Deus, Deus te batiza no Espírito quando teu coração realmente foi modificado. Quando você realmente, de verdade, está pronto, você é uma nova criatura. Quando você entende a complexidade, quando você entende a importância de ser batizado no Espírito, você começa a buscar o Espírito de maneira constante. E o Espírito, do Gálatas 5, 22 e 23, traz amor, paz, tranquilidade, domínio próprio. Por que eu estou dizendo isso para vocês? E agora eu quero que você escute, mas com atenção e ao mesmo tempo com muito amor e tranquilidade. Se você não é uma nova criatura, se você não abandonou os hábitos antigos, se você continua exatamente igual, com os mesmos pecados e os mesmos rompantes de que quando você foi batizado nas águas, a pergunta que eu te faço é, você acredita que foi batizado no Espírito? O mais importante de tudo, pelo menos para mim, pelo menos para o nosso ministério, não são títulos, placas, são almas, são vidas. E vidas salvas para a eternidade, mas vidas modificadas, libertas e saudáveis, com saúde, hoje. Por isso eu pergunto para você, com muito amor e com muito cuidado, se depois de você ter feito o seu batismo nas águas, a tua vida não mudou, e quando eu digo a tua vida não mudou, não significa que você comprou um carro melhor, que você comprou uma casa melhor, não, você tem que ter mais saúde, mais domínio próprio, você tem que ter mais controle, você tem que ter mais alegria e mais paz. O mundo, você vai ter mais dinheiro, menos dinheiro, é só você ver os grandes nomes, José, Abraão, Moisés, todos eles tiveram altos e baixos. Mas o que muda quando a gente é batizado no Espírito Santo de Deus é que a gente tem uma tranquilidade, uma paz, uma alegria, a gente consegue trilhar o caminho, a verdade e a vida com tranquilidade, mesmo nos momentos difíceis. Você dá glória a Deus quando Deus é maravilhoso? Barbada. Você ficar cativo no Evangelho quando você está em desespero? Barbada. Agora, quando você faz isso de maneira recorrente, é porque você entendeu que Deus é todo-poderoso e que o teu caminho é aqui. Esta é a mudança que eu quero que você entenda. Você não está sendo abençoado por Deus porque você ficou milionário ou porque você trocou de carro. Até pode ser. Você não está batizado com o Espírito porque a partir de agora você foi próspero. Até pode ser. Mas quando você muda e para de ser uma pessoa nervosa, raivosa, mau caráter, mentirosa, alcoólatra, glutonice, quando você para de comer, beber, fumar, quando você para de atacar, de bater, de xingar, de mentir, aí você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que essa palavra machuca, eu sei que essa palavra te leva a fazer uma reflexão. E eu quero que você faça essa reflexão não para ficar triste, machucado, magoado. Eu quero que você faça essa reflexão para você ter uma vida abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus te batiza, aquilo que te incomodava, a falta de sono, a falta de paz, a ansiedade, o medo, tudo some. Medo, raiva, ansiedade, isso tudo não condiz com o Espírito Santo de Deus. E se você for batizado no Espírito Santo de Deus, isso tudo vai embora. Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que o Espírito falou comigo assim: ei, e aí, não vai subir a buzina e xingar o cara do caminhão na frente? Eu estava uns 5 minutos parado atrás de um caminhão que estava descarregando alguma coisa. Eu disse: não, estou em paz aqui, estou tranquilo.
Rádio desligado, eu sempre vivia com o rádio do carro ligado no último talo do música, no alto, que é para aplacar a mente, suprir o vazio que a gente vive no peito. Quando parava, o carro estava descarregando, era buzina, já abria, tirava foto, fazia denúncia, xingava aí. Naquele momento eu estava parado, quieto, sentado, encostado, curtindo a paz de quem vive o verdadeiro evangelho. E não quero dizer que eu sou o cara, não, eu sou só um seguidor de Jesus Cristo que batalha dia e noite para estar no caminho, buscando o caminho, a verdade e a vida. É sobre isso que eu quero falar com vocês. A gente precisa começar a buscar o Espírito Santo de Deus. Então, para a gente entender de maneira bem rápida, e aí cada igreja tem um entendimento. Eu vou trazer para você um entendimento do Evangelho e não vou me aprofundar muito sobre isso, porque cada igreja tem a sua maneira de fazer batismo e tudo mais, mas eu sigo o batismo que está no Evangelho, então eu vou explicar para vocês de maneira fácil. Em Atos dos Apóstolos, no 8:34, e respondendo eunuco a Filipe, disse: rogo-te de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Para quem não lembra, ou para quem não sabe, Filipe foi instigado pelo Espírito a ir até uma estrada, chegar perto de uma carruagem e falar com o eunuco, e esse eunuco ele está falando agora. Então o Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E a resposta vai vir agora. E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, e o Filipe batizou o eunuco. Então, lá em João, aqui em Atos, para você ser batizado, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que pode batizar? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus. E lembrando novamente, não é afronta a nenhuma religião, nenhuma placa, nenhuma religiosidade, nenhum pastor, mas isso é o que diz o Evangelho. Como você faz na sua igreja, como eles fazem lá, não me importa, não me interessa. O que me importa é o que o Evangelho diz. Repito, o que diz o Evangelho é que você pode ser batizado se crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E acabou. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A gente precisa se aprimorar, aprender, estudar, mas quando você nasce das águas, o Espírito Santo de Deus vai ser enviado para você depois, e aí ele faz habitação em você, e sendo assim, você é nova criatura. E sendo nova criatura, nós deixamos o antigo e começamos a viver uma nova pessoa. Em João 14:26, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, ensinará a você todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Lembrem, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador. Tenha intimidade, busque. Quem procura, acha. Quem pergunta, recebe. Quem bate, abre. Se você não se batizou, se batize. Faz parte do nosso processo de seguidor de Jesus Cristo. No mais, que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus continue nos dando paz, amor e entendimento da palavra. Sendo a vontade do Pai, eu volto em breve.